Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo aqui desse debate. Acima de tudo, todos os brasileiros participando desse debate seria muito importante para que nós entendêssemos bem a diferença e até os conflitos de gerações que nós podemos perceber claramente quando debatemos sobre futebol aqui no Brasil. Talvez até no mundo, mas eu vou me circunscrever ao Brasil porque realmente é o nosso objeto de análise. Antes de mais nada, eu queria pedir a vocês para se inscreverem no canal, deixarem o like nesse vídeo e, se possível, fazerem os seus comentários a respeito da minha explanação, porque para mim realmente é muito importante. Eu tenho percebido mudanças significativas ao longo desses anos no trato com a seleção brasileira. E, aliás, até no trato com o futebol. Vou começar pelo seguinte. No meu entendimento, eu sempre digo para vocês, não tem soberba para um torcedor de futebol. Esse termo soberba começou a ser anexado ao glossário futebolístico agora pela geração dos mais jovens. Realmente não é uma crítica, e sim uma constatação. Por que isso acontece no meu entendimento? Pelo medo do fracasso. E o medo do fracasso não pode fazer parte da essência de um jovem. O jovem tem que enfrentar desafios porque a cada dia eles fazem mais parte das nossas vidas do que antigamente. Talvez no passado as nossas vidas eram permeadas por mais facilidade do que essa competição, por exemplo, extrema no mercado de trabalho que nós entendemos que hoje aconteça. Então, talvez por medo do fracasso, os jovens de hoje, em sua maioria, criaram termos como, por exemplo, zicar. Ou seja, você não pode mais falar que você vai ganhar um jogo porque você pode zicar. E aí, quando você fala que você vai ganhar um jogo, um companheiro vai lá e te chama de soberbo e diz que você está zicando, e se esse teu prognóstico de vitória para o teu clube ou para a tua seleção não acontecer, definitivamente eles vão dizer que a culpa é tua. É quase que fantástica essa observação. Vão dizer que a culpa é tua. Ou seja, olha, o Brasil não vai ganhar do Japão, o Brasil não ganhou do Japão porque você ficou falando, você zicou o Japão. Isso não existe, gente. Isso aí é o cúmulo do absurdo e tem muitas pessoas que naturalmente levam isso muito a sério. Então eu queria dizer para vocês uma coisa, independente do meu cachorrinho estar aqui atrapalhando o meu raciocínio. No passado, antes dos clássicos, nós falávamos sempre que os nossos clubes iriam ganhar. Ficávamos a semana inteira, o clássico era no domingo, nós falávamos, vamos ganhar, vamos golear. E se por acaso não acontecesse, nós tínhamos que enfrentar, de fato, as consequências disso. E quais eram? É você ser encarnado no colégio, encarnado no trabalho e tudo mais. Hoje em dia, os clássicos, eles, nos dias que o antecedem, não tem mais essas encarnações. Muito pouca gente faz essa encarnação de que vai ganhar, que vai golear, etc. Porque é o que eu falei, se por acaso você disser isso, você está sendo soberbo, você está zicando o seu time, você de fato vai estar prejudicando, e aí vem ali o complemento com esse substantivo soberba, de que a soberba precede a queda. Isso é ridículo. Não existe isso. O torcedor de futebol tem que ser ufanista. O torcedor de futebol tem que encarnar o outro sempre. Ontem mesmo eu postei um vídeo brincando com os companheiros tricolores sobre o Canóbio, que foi expulso e tudo mais. Ele estava até lutando no campo, mas foi expulso, eu botei assim, chupa Fluminense, etc. E alguns levaram muito a mal, simplesmente porque eles não estão acostumados com isso. É uma geração que realmente ela é protegida substantivamente pelas leis, que minimizam muitos problemas que nós, mais velhos, enfrentamos no passado, e que eu acho até que tem que ter essas leis, mas é preciso que o jovem realmente assuma o risco de perder, assuma o risco de ter fracassado no seu prognóstico. E não é isso que acontece. Então, levando aqui a cabo a nossa reflexão, o Brasil joga contra o Japão na segunda-feira, dia 29, às 2 horas da tarde. Eu fico pensando assim, caramba, tenho visto
nas minhas lives, tenho visto nos vídeos, tenho visto nos comentários, eu diria parcimoniosos até, dos comentaristas mais jovens, uma cautela enorme para falar do Japão, com medo de serem cancelados, caso naturalmente, que é até um termo mais jovial, mas eu me permito aqui a oportunidade de dizê-lo, mas com medo de serem depois massacrados nas redes sociais. Mas é o Japão. O Japão pode até ter tido um ciclo bom nesses últimos 4 anos, mas é o Japão. A seleção brasileira tem 5 Copas. A seleção brasileira, se você juntar ali o valor dos salários e o valor de mercado de cada um dos jogadores, sinceramente, o Japão não atinge 2%, 3%, 4% dos nossos valores, do nosso orçamento total, do valor de mercado de todos os jogadores. Nós temos o melhor técnico do mundo, como eu falei, fomos 5 vezes campeões mundiais. O Japão evoluiu substantivamente pelo ingresso de estrangeiros, é verdade, mas sobretudo pelo ingresso de brasileiros. Ressalte-se aí o Zico com uma importância fundamental para a difusão do futebol no Japão. Mas o Japão continua sendo o Japão, perto da seleção brasileira. E por que não dizer que o Brasil vai vencer esse jogo? Por que não dizer que o Brasil é favorito para vencer essa partida? Por que não dizer que seria o cúmulo que o Brasil perdesse essa classificação, que fosse eliminado pelo Japão? Obviamente que pode acontecer. Tem acontecido várias zebras. Por exemplo, o Equador ganhou da Alemanha e se classificou. O que quer dizer que o Equador ganharia da Alemanha? Não é? Teve outras aí também no meio do caminho, algumas seleções. Cabo Verde, classificado em segundo lugar do grupo, Uruguai eliminado, não é? A seleção de Cabo Verde empatando com a Espanha, ou seja, seleções que se prepararam muito fisicamente, têm estratégias defensivas irretocáveis e que acabam se protegendo muito e não levando gols, e assim vão caminhando. Isso pode acontecer com o Japão? Pode. O Japão é um time que tem um preparo físico exuberante. O Brasil também está com esse preparo. O final do jogo contra a Suécia é prova disso. Aliás, os brasileiros estão acostumados ao clima de calor que acontece hoje lá nos Estados Unidos, verão americano. Os nossos jogadores estão acostumados com isso. E o nosso time também está preparado fisicamente, está preparado tecnicamente. O Brasil está em evolução. Mas mesmo que não tivesse, caramba, olha o peso da nossa camisa. Como é que eu vou considerar ser eliminado pelo Japão? Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Não tenho dúvidas disso. Pode acontecer sim. Agora é uma zebra. Se acontecer isso, é uma mancha perversa na nossa história. Muito mais triste, inclusive, do que aquela onde nós fomos eliminados para a Bélgica. Não tínhamos que ter sido eliminados para a Bélgica em 2018. Não tínhamos que ter sido eliminados para a Croácia. Para a Croácia. Para a Holanda já ficaria até chato, mas a Holanda é finalista de 3 Copas, não é? A França, por exemplo, antes de 86 não era nada. Quando eu saí daquele jogo lá no México, eliminado para a França, eu fiquei irritadíssimo com aquilo, porque a França não era nada. Hoje em dia, você ser eliminado pela França, malgrado aí aquilo que aconteceu em 2006, inacreditável, o Brasil com aquele time foi eliminado para a França, não é? Eu diria, até uma circunstância do futebol. Não fosse pela freguesia. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. O Brasil é freguês da França. Agora, pô, gente, ser eliminado pelo Japão é dose para elefante. Ser eliminado para o Japão é uma coisa assim que não dá para imaginar. Não tem como imaginar isso. Não dá. O Japão ainda está engatinhando o futebol. Que isso, o Japão ganhou desse time, de outro e tal, no último ciclo. Mas e daí a seleção brasileira? Eu estou percebendo aí comentários muito contidos a respeito disso, sabe? Claro que pode acontecer, mas eu não vejo mais aquela euforia. Aí é aquilo que eu digo, né? Depende muito também do influenciador, daquele que estimula negativamente esse pensamento. Tem certos companheiros aí, proeminentes, inclusive, que se acham detentores da razão, que imaginam que todas as opiniões do mundo que não sejam as deles sejam incorretas. Esses sim soberbos, porque não são democráticos para entender o pensamento diverso, não entendem ali que o contraditório é muito importante. Eles estimulam a cada dia esse pensamento derrotista da seleção brasileira
sobre a seleção brasileira, sobre os seus clubes, inclusive, e isso acaba repercutindo, sabe aonde? Eu vou explicar, na vida pessoal de cada um desses jovens. Porque é vencer e vencer. E a derrota, ela precisa ser entendida como pedagogia da adversidade para você poder construir uma estratégia diferente e vencer depois. Agora, você não pode nunca se negar a dizer que você vai vencer. Nunca. Então, esse vídeo aí, ele tem, assim, uma mescla de esporte com sociedade, antropologia, mudanças sociais e desafios. É um vídeo que eu quero dizer para você, pode ser entendido pelo prisma sociológico também. Possível, hoje, agora, você imaginar que você vai ser eliminado pelo Japão. Impossível. Aí, se por acaso isso acontecer, algum partidário desses aí, algum caçador de like, pega esse trecho do vídeo e vai descontextualizar tudo o que eu estou dizendo. Aí eles põem lá no Twitter, põem lá no Instagram, põem no TikTok, aí começam aqueles comentários, ele zicou, ele é soberbo, esse daí não sabe onde vai pôr a cara, esse daí não vai sair na rua por algum tempo. Eu tô me lixando para isso, gente. Eu não vou nunca perder a minha motivação de dizer que vou vencer, seja para com o Flamengo ou com a seleção brasileira, ou para com a minha vida também. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou deixar, por exemplo, de ir atrás de uma companheira mais bonita indo numa feia, porque eu não teria condições de conquistar a mais bonita. Eu nunca vou deixar de perseguir um projeto que seja magnânimo e me concentrar em outro menos importante, porque eu vou achar que eu não tenha condições disso. Eu não tenho medo do fracasso e você não tem que ter medo do fracasso. Não dá para ter medo do fracasso. Ou você na vida é ousado e luta e se esforça para ganhar, ou, meu amigo, sinceramente, você não vai vencer nunca. E esse aí é um problema da nova geração. Portanto, é inconcebível que o Brasil seja eliminado pelo Japão. O Brasil é favorito, nós vamos exercer esse favoritismo e nós vamos ganhar do Japão. Saudações rubro-negras para vocês e muito obrigado.